meus amores, tudo bem? Hoje, dia 3 de junho de 2020, quarta-feira, nós vamos dar continuidade à nossa aula de ciências. Na semana passada, nós falamos sobre as estruturas dos vegetais, que eu acho uma aula bem legal. Adoraria trabalhar em sala de aula com vocês. E nessa semana, nós vamos falar sobre a reprodução dos vegetais, especificamente das flores, dos frutos e da semente. Nós vamos entender por que eles são tão importantes na reprodução dos vegetais. Para começar, aqui no livro, ele faz logo uma pergunta bem de cara. Não deve dar para vocês verem. Todos os vegetais possuem flores? Então, a resposta é não, né? Nem todos os vegetais possuem flores, mas grande parte deles possuem sim flores. Muitas das vezes as flores elas não são perceptíveis. Às vezes elas ficam ali naquele vegetal em uma fase dele, às vezes na fase quando ele está começando a se desenvolver, a flor está ali e depois aquela flor some. Então quando o vegetal já está grande, quase pronto para o nosso, a maioria das vezes, consumo, às vezes a gente não vê mais. Então pra gente não tem. Mas às vezes no início tem. Nem sempre os vegetais vão ser para o nosso consumo, né, gente? Às vezes não. Mas às vezes para o consumo de outro animal, alguma coisa assim, ou até mesmo pra gente observar, né, para conhecer. Às vezes tem, às vezes pode não ter. Aqui no exemplo, o milho, ele tem flor sim. Nós vamos ver na próxima página que ele tem flor sim. Aqui, ó, isso aqui é o arroz. Vocês podem ver que no vegetal que é responsável pelo arroz, ele tem pequenas florezinhas bem pequenininhas aqui no cantinho. Isso aqui tá bem ampliado, tá, gente? Essa foto. Mas ele pessoalmente quase não se vê essa flor, mas ela está lá. Então, esse vegetal aqui ele tem. Aqui, ó. Essa aqui é a flor do milho. Tá vendo? Ele é bem descabelado, né? Bem bagunçado. Mas nós temos que colocar na nossa cabeça que nem todas as flores, elas são essas flores lindas e maravilhosas, uma rosa, uma tulipa, um lírio, umas coisas lindas que a gente vê por aí, geralmente que a gente dá em buquês de flores. Nem todas as flores, elas são assim. Tem flores que são bem esquisitinhas, são bem diferentes do nosso padrão que nós estamos acostumados a ver assim, né? Quando damos em buquê, quando vemos na televisão, em alguns desenhos. Então, existem padrões diferentes de flores, existem muitos padrões diferentes. Então, nós temos que nos acostumar a isso. Não é só essas flores bonitinhas que são consideradas flores. Esse tipo aqui, ó, por exemplo, do milho, é bem diferente. E sim, isso daqui é uma flor. Então, nós não podemos descartar essa possibilidade, tá bom? De, por mais que seja diferente, não deixe de ser uma flor. Aqui embaixo, ele já fala a função das flores. Qual é a função das flores? É aí que entra a reprodução. As flores, elas são responsáveis pela reprodução dos vegetais. Por quê? Sem as flores, como é que aqueles vegetais vão se reproduzir? Por quê? As flores existem, por mais que não pareça, né? Creio que muitos podem saber, mas muitos de vocês também não podem saber. A mãe de vocês também deve saber que as flores, elas existem macho e fêmea. Ela existe flor feminina e flor masculina. Nós vamos ver um pouquinho da diferença dessas duas. Existe diferença. Às vezes, nós não conseguimos perceber a diferença assim a olho nu, porque tem flores que são bem diferentes. Nem todas as flores vão possuir esse mesmo padrão de masculino e feminino. Aqui ele só vai dar um exemplo. Mas tem flores que vão ser quase imperceptíveis a diferença entre masculino e feminino. Mas pessoas que são especializadas, que são botânicas, elas que são responsáveis por trabalhar com isso, são profissionais que trabalham especificamente com toda a área de plantas, eles vão saber identificar essa diferença entre masculino e feminino, tá bom? Então a flor, ela é responsável pela reprodução dos vegetais. Aqui, ó, ele dá exemplo da margarida e do lírio. E logo aqui, ele fala, você consegue ver alguma diferença entre essas duas flores anteriores? Aqui no lírio, vocês podem perceber
que ele tem, nós chamamos isso aqui, essas partezinhas pra cima aqui, tá vendo? O rostinho que parece um arroz, nós chamamos de antera. O antera, aqui nesse exemplo, tá, gente? Não generalizem. Neste exemplo aqui, nós chamamos de antera, quando tem essas partezinhas levantadas assim numa flor, com essa, como se fosse vários pelinhos na ponta, né? Esses pelinhos, eles carregam o pólen. Vocês conhecem o pólen, né? Então, o pólen, ele é como se fosse a parte masculina do homem que vai fazer a reprodução. Então, essa antera aqui, de acordo, pode depender. Ela pode ser levada tanto por animais, nós vamos falar um pouquinho mais pra frente. Tem vários tipos de acontecer a reprodução entre as flores. Então, aqui, ó, ele tá dando o exemplo do lírio, que aqui é uma parte masculina. Aqui, nessa flor aqui, ele tá apresentando também outro lírio. Só que aqui é um lírio masculino, vocês estão vendo? Que tem essas anteras aqui, ó. Essas anteras roxinhas, igual aqui. E aqui o feminino, que tem essa coisa bem grande aqui, ó. Amarela, tá vendo? Esse amarelão aqui, nós chamamos ele de estigma. Então, esse amarelão aqui, ó, nessa foto aqui do livro, ele tá mostrando tanto o masculino quanto o feminino junto, tá bom? Isso pode acontecer. Uma flor, ela pode ter masculino e feminino na mesma flor. Mas também ela pode ser só masculino ou ela pode ser só feminina. Então, aqui, ó, ele tá mostrando o feminino. Isso aqui é a flor feminina, a parte feminina da flor, esse amarelo. E aqui, que aqui fica o óvulo e o ovário. E aqui é a parte masculina da flor. Então, uma flor que tem a parte masculina e feminina em apenas uma única flor, ela pode se autofecundar, ou seja, ela mesma pode fazer a sua própria reprodução sozinha. Ela não vai precisar de terceiros para fazer isso. Ela não vai precisar de animais, ela não vai precisar de polinizadores, de insetos, do próprio vento, porque o vento ele também ajuda na reprodução das flores, né? Porque como esse pólenzinho ele é bem fininho, quando o vento passa, ele leva aquele pólen para outro lugar. E o que acontece? Aquele pólen acaba caindo numa flor que é igual e acaba fazendo essa reprodução. Então, por isso que às vezes, se vocês forem numa floresta, se vocês verem vídeos, vocês vão ver que tem essa mesma flor aqui num lugar, mas também tem um monte dessa flor aqui do outro lado da floresta, numa extremidade oposta. Por quê? Porque às vezes um animal levou, às vezes o vento levou, às vezes algum outro inseto levou. Então, a reprodução é exatamente para isso, para proliferar a maior quantidade possível daquele vegetal. Porque a natureza ela quer sempre sobreviver, então ela busca a melhor forma de se reproduzir incansavelmente. Assim como os animais, eles se reproduzem sempre muito rápido, né? Exemplo, os gatos. A gravidez dos gatos é de 2 meses. Quando dá 3 meses depois, o gato ele já pode engravidar de novo. A gata, no caso, né? Por quê? Porque a natureza ela quer se reproduzir, ela quer crescer. Então, acaba acontecendo isso. Isso também acontece com os vegetais. Eles querem se reproduzir cada vez mais. Então, todas as formas possíveis que eles conseguem fazer essa reprodução, eles fazem, tá bom? Então, ó, aqui ele vai falar as partes de cada flor e para que ela serve. Eu achei um vídeo muito legal que fala exatamente a parte de cada flor. Ele mostra bem bonitinho a parte de cada flor e fala o que é, para que serve cada parte dessa flor. Aqui, ó, a pétala, a sépala, ovário, receptáculo. Ele vai falar para que serve cada um deles. Tem aqui no livro também, mas o videozinho é bem mais legal. Eu vou deixar aqui para vocês poderem ver, tá bom? Pois ela apresenta as duas estruturas, o órgão reprodutor masculino e o órgão reprodutor feminino. Então, nós temos aqui a sépala, ou também conhecida como cálice, o qual é formado por folhas modificadas, geralmente verdes, e que tem como função proteger as partes internas da flor. Temos a corola, ou também chamada de pétala, que também é formada por folhas modificadas,
geralmente coloridas, e a sua função é atrair insetos e aves para a flor. Temos o órgão reprodutor masculino, chamado de androceu. Esse androceu ele pode ser composto por um ou mais estames. Nessa flor, ela apresenta 6 estames. E cada estame desse ele é formado por antera e filete. A antera é essa estrutura em forma de cápsula, na cor alaranjada. E é dentro dessa antera que são produzidos os grãos de pólen. Então, o filete vai ser a haste que vai sustentar essa antera. Temos o órgão reprodutor feminino da flor, chamado de gineceu. E o gineceu ele é composto por um ou vários carpelos. Cada carpelo é formado por estigma, estilete e ovário. No estigma, que é essa parte superior do carpelo, é onde são produzidos o néctar, que é aquele líquido adocicado que vai servir de alimento para as aves e para os insetos. O estilete é o tubo que vai ligar o ovário ao estigma. E o ovário, então, é o local onde são produzidos e armazenados os óvulos da flor. Viram? É bem legal, né? Bem diferente. Então, falamos um pouquinho disso aqui. Creio que vocês já tenham entendido, né? Virando a página. Na página 21, ele vai falar sobre a polinização. Então, gente, a polinização, ela literalmente vem através do pólen. Aqui um pouquinho antes, esse parágrafozinho aqui, ó, ele vai falar sobre a autopolinização. O que é a autopolinização? É a flor que ela própria se reproduz. Lembra que eu falei antes do vídeo que uma planta, uma própria flor, ela pode ter tanto o masculino quanto o feminino nela mesma, e ela mesma acaba se reproduzindo sozinha. Então, ela não vai precisar de algum outro animal, de alguma outra coisa para poder se reproduzir. Ela consegue fazer isso sozinha, beleza? E aqui, ó, vem os polinizadores. Então, os polinizadores, eles fazem o encontro das células reprodutivas da mulher e do homem, ou seja, da flor masculina e da flor feminina. A flor feminina, ela tem um ovário, então, que ela tem aquela parte grandona, assim, em algumas flores, outras flores não. Mas, e o masculino, ele possui aquele pólenzinho. Então, esse pólen, ele é levado através dos insetos, das abelhas, do vento, dos pássaros que param ali. O beija-flor, por exemplo, aqui ele dá o exemplo do beija-flor. O morcego é um animal que ajuda na polinização. Então, porque o morcego, ele vai comer a frutinha daquela flor lá, porque muitas das vezes as flores, elas dão fruto. Aquela planta, ela tá dando fruto. Então, a planta, ela pode ter flor que vai dar um fruto, ou ela pode ter apenas a flor. Não tem problema, nem todas as flores vão dar fruto. Mas antes de todo fruto, tem que ter uma flor. Tudo que tem fruto, antes teve uma flor, tá bom? Agora, se você vê apenas a flor, aquela flor pode ser que dê frutos, pode ser que não dê. Mas, se tem fruto, você sabe que teve flor ali. É sempre assim.
Pra ter fruto, tem que ter flor antes, tá bom? Então, essa parte aqui ficou ok, né? Vocês entenderam até agora. Vamos para a próxima parte. Seguindo aqui no livro, ele vai falar dos elementos não vivos na natureza, né? Como eu já tinha falado antes, o vento, ele também ajuda a polinizar as flores, as árvores, os vegetais em geral, porque a ação do vento, como eu disse, leva o pólen e faz com que ele seja fecundado em alguma outra planta que tem o óvulo, que é a flor fêmea, beleza? Então, nós falamos dos animais, né, que as abelhas, elas se sujam todas de pólen quando elas vão beber o néctar daquela flor. Então, quando elas voam, elas acabam liberando aquele pólen, e também quando elas param em outra flor para poder sugar o néctar daquela flor também, ela acaba jogando o pólen de uma flor para outra flor, então acaba fazendo a reprodução. Ela, por exemplo, estava numa flor macho, pegou todo aquele pólenzinho e pousou numa flor fêmea. Aquele pólen vai cair na flor fêmea e vai fazer a reprodução dela. O beija-flor é a mesma coisa. Então, nós vamos falar de sementes um pouquinho mais pra frente, e eu vou falar de novo uma coisinha sobre os pássaros, bem legal. E aqui ele vai falar sobre os frutos. O que são os frutos? Os frutos, ele nada mais são do que os ovários que amadurecem. Ó, os ovários são isso aqui, ó. Esse meiozinho aqui, ó. Esse meiozinho é o ovário das flores, o ovário daquele vegetal. Ele vai amadurecer e vai formar uma estrutura carnosa, né? Que vai formar aquelas frutas que nós conhecemos. Então, através dessa maturação dos ovários, eles vão se tornar essa estrutura que nós conhecemos como frutos, né? Os frutos que nós comemos. Então, eles são nada mais do que os ovários que amadureceram e formaram essa estrutura carnosa para proteger o quê? Para proteger a semente. Aqui, ó, ele vai falar, ó, tem a manga, a laranja, que toda essa estrutura carnosa aqui, ó, são os ovários que amadureceram. O tomate também, tá vendo? E vocês percebem que dentro de toda a estrutura carnosa sempre tem uma sementezinha? Então, essa estrutura carnosa, ela é exatamente para isso, para proteger a semente. Então, vocês sabem que a semente, ela sempre fica bem no interiorzinho da fruta. Por quê? Aquele ovário que amadureceu e que virou a fruta, né, aquela carnezinha em volta que nós conhecemos, ela serve para proteger a semente. Mas o que é a semente? Não é só o ovário que amadurece e se torna o fruto. A semente, ela é o óvulo que amadureceu e se tornou a semente. Por quê? Porque aquele óvulo amadurecido que virou a semente, ele pode ser fecundado de novo através de outras formas. Se aquele fruto cair no chão, ele pode ser fecundado ali, ele pode ser reproduzido ali. Os pássaros, os animais que comem esses frutos e engolem a semente, muitos pássaros, eles comem o fruto e engolem a semente. Só que no sistema digestório dos pássaros, a semente ela não é digerida. Ou seja, essa semente ela cai nas fezes desses pássaros. Então, quando esses pássaros eles eliminam as fezes deles, essa semente ela tá inteira. Então, ela vai cair na terra, né? Porque geralmente os pássaros eles não vão no banheiro, eles vão na floresta mesmo, eles vão na terra. Então, vai fazer o que? A fecundação daquela semente em algum outro lugar que às vezes é bem longe de onde ele comeu aquela semente. Então, essa fecundação, ela também é feita dessa forma. Então, aqui, ó, nós falamos disso e aqui ele vai mostrar o caroço da semente. Muitas vezes, a semente, ela ocupa praticamente todo o fruto, como é o exemplo da manga, né, que tem um caroço muito grande, do abacate, que tem um caroço muito grande. Ele ocupa basicamente quase todo o fruto. Mas, de qualquer forma, ainda tem aquela estrutura carnosa, que são os ovários amadurecidos, e a semente são os óvulos amadurecidos. Mas também tem frutos que existem várias sementes. Aqui no livro dá o exemplo do mamão. Então, o mamão,
Eles são vários óvulos que foram amadurecidos e que são protegidos pelos ovários amadurecidos, que causaram aquela carnezinha laranja do mamão, que é o que nós comemos. A semente nós geralmente jogamos fora, mas aquelas sementes, lembrem que é os óvulos de alguma flor um dia. E aquela partezinha que nós comemos são os ovários, beleza? Que foram amadurecidos. Então, hoje eu tenho um trabalhinho bem legal pra gente fazer, que eu estou muito animada. Ó, mas antes eu quero deixar pra vocês aqui, ó, as páginas do livro. Aqui na página 26 tem apenas um númerozinho, né? Aí vocês vão fazer a página 27 e a página 28 do livro, beleza? Beleza. Vamos ao trabalhinho. O que eu quero que vocês façam? Nós falamos sobre a reprodução dos vegetais. Nós já viemos falando de vegetais já nas aulas anteriores. E eu vou passar um trabalhinho para vocês. Esse trabalhinho, nós vamos apresentar ele no dia 10. Não se esqueçam, dia 10, semana que vem, na quarta-feira, nós vamos apresentar esse trabalhinho em live. Ou seja, todos vocês vão entrar na live junto comigo e cada um vai falar sobre o seu trabalho. Esse trabalhinho, eu quero que ele seja em papel almaço, aquele com pauta que nós já fizemos antes em sala de aula. Eu quero que ele tenha capa, eu quero que ele tenha cabeçalho, eu quero que ele tenha imagens. E o que eu quero que vocês façam nele? Eu vou deixar um arquivo em anexo aqui junto com esse vídeo, vocês vão ver que vai ter um PDFzinho, um Wordzinho, explicando passo a passo do que eu quero que vocês façam nesse trabalho, o que eu quero que vocês falem. Eu quero que vocês me entreguem esse trabalho até dia 12, ou seja, até sexta-feira lá na escola. Eu só estou na escola na quarta-feira, então se vocês quiserem fazer esse trabalho e me entregarem na quarta-feira lá na escola, eu vou receber na quarta-feira lá, beleza? Esse trabalho vai ser feito na quarta-feira também, mas eu vou receber ele de quem levar pra mim lá na quarta-feira. Quem não puder me levar na quarta-feira, deixa lá na escola até sexta-feira, tá bom? Depois da sexta-feira, não vai valer a mesma pontuação. Então, esse trabalho vai ser um trabalho avaliativo. Eu quero ver o desenvolvimento de vocês na hora de apresentar um trabalhinho. Já tá na hora da gente começar a aprender a apresentar um trabalhinho, não é? Eu vou deixar explicadinho o que eu quero que vocês façam. Eu quero basicamente que vocês pesquisem alguma flor. Eu quero que vocês me falem o passo a passo, tipo assim, do que se aquela flor é masculina, se aquela flor é feminina, a flor que vocês escolherem, tá? Se ela é masculina, se ela é feminina, se ela, cada lugarzinho dela, cada pétala, sépala, eu quero que vocês me digam cada pedacinho da flor, qual é o nome de cada pedacinho daquela flor. Vocês podem imprimir uma imagem e escrever do lado o nome dela, desses pedaços da flor, né? Vocês podem desenhar também, se vocês acharem melhor, mas eu quero isso feito, tá? Eu quero que vocês me falem se essa flor, ela tem fruto. Se ela tem fruto, que fruto ela dá? Ela dá maracujá. Inclusive a flor do maracujá, gente, ela é linda, tá? Fica a dica. Eu quero que vocês me falem, antes de tudo, façam um cabeçalho, coloquem lá o nome da flor que vocês escolheram. Aí vocês vão falar primeiro, ó, colocou o nome da flor. Vocês vão colocar a foto da flor e explicar o que é cada lugarzinho daquela flor. Vão falar se ela é masculina, se ela é feminina. Vão falar se ela tem fruto, se ela não tem. Se ela tem fruto, qual é o fruto? Coloca a foto do fruto também, que eu quero ver que fruto é esse. Então, eu vou deixar bem explicadinho para vocês. E no dia da apresentação, que vai ser no dia 10, o que vai acontecer? Vocês vão me falar exatamente isso. Por exemplo, eu vou chamar um de vocês, vai todo mundo ficar quietinho e uma pessoa só vai falar. Então, essa pessoa eu vou falar, qual é a flor que você escolheu? Aí a pessoa vai falar, eu escolhi essa flor. Aí você vai me mostrar tudo certinho, essa flor é masculina ou é feminina? Qual fruto que ela dá?
Então, eu vou conversando com vocês. Então, eu quero que vocês estudem o próprio trabalho de vocês, tá bom? Estudem o próprio trabalho, porque na hora eu vou perguntar sobre o trabalho que vocês fizeram. Então, não adianta só copiar da internet ou pedir pra mamãe fazer, e não pode. Façam o trabalho. Eu vou ler todos os trabalhos e eu quero que vocês estudem esse trabalho que vocês escreveram, porque eu vou perguntar de acordo com o que vocês escreveram. Então, não tentem me enrolar, hein? Então, eu vou deixar bem explicadinho para vocês poderem entender melhor, passo a passo do que eu quero que vocês façam nesse trabalhinho. Não esqueçam para me entregar até dia 12 lá na escola. De preferência, quarta-feira que eu vou estar lá presente, tá bom? Então, ó, um beijo. Até amanhã. Eu amo vocês e qualquer dúvida me chame no WhatsApp, tá bom? Beijão.